estamos aqui no nosso episódio do Pianíssimo Podcast com Patrícia Mello e Natália Espostes. E hoje a gente sempre tem episódios especiais, né, Natália? Mas hoje... Só que hoje eu vou dizer assim que nosso episódio é o episódio combo. Bastante diferente do que a gente tem feito. Eu apelidei de episódio combo porque não vai ter um nem dois convidados especiais. Nós teremos 4 convidados hoje. A gente vai dividir o nosso tempo, que é precioso, para conseguir tirar de cada um o máximo que a gente conseguir hoje, porque cada um deles tem uma parte muito importante das informações que vão ser passadas aqui. Vocês vão ver já já. Bom, é isso aí. Então, para iniciar o nosso podcast de hoje, nós temos aqui um estudante de música. Ele faz aulas de violoncelo na BAP e também é aluno de piano na EMESP. Essa pessoa, que eu vou dizer o nome já já, esse adolescente, ele começou a estudar de maneira autodidata o piano e, com o passar do tempo, acabou tendo a oportunidade de ter aulas com o professor. Temos aqui o Caio Vinícius Silva. Obrigada, palmas para o Caio. Super hoje. Corajoso de estar aqui. Obrigada, Caio, pela sua presença. É uma alegria gigante para a gente ter você aqui. E também temos a mãe do Caio, que é a Simone. Obrigada, Simone da Silva, que é formada no curso superior, normal superior, licenciatura, e é professora da educação infantil, né, Simone? Sim. Na rede municipal de São Paulo, na rede de ensino municipal. Então, Simone, Caio, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Bom, então a gente vai iniciar com umas perguntinhas, tá? E depois a gente vai ter uns exemplos musicais aqui, né, Caio? Já. Caio, conta pra gente. Há quanto tempo o piano chama a sua atenção? Desde quando você ficou assim, com brilho nos olhos, quando viu um piano, quando viu um vídeo? Como é que foi esse primeiro contato, você lembra? Foi no celular, né? Tinha os aplicativos assim, de pianinho e tal, teclado. Aí eu baixei e fui reproduzindo música de jogos, assim. Foi assim, bem... Foi por aplicativo. Você tinha quantos anos? Uns 12 ou 13, E hoje você está com 15 anos. Então, o seu contato inicial foi há 3 anos atrás, mais ou menos. E aí você começou a aprender pelo aplicativo, no próprio celular. Só que chegou uma hora que isso foi pouco, né? Foi pouco, O seu micropiano não estava dando conta, né? Não, aí eu ganhei um teclado com meu aniversário de 13 anos. Aí foi aí que eu comecei a estudar. Que ótimo presente. Que legal. E qual foi a sensação quando você ganhou? Foi muito bom, foi bom. Você esperava por isso ou foi uma surpresa? Não esperava. Quando é surpresa é mais gostoso, né? Simone, então você, né, como mãe, a família, como que vocês, né, viram o interesse dele? Chamou a sua atenção ou, assim, quantidade de horas que ele passava? O que chamou a sua atenção? Então, ele ficava no computador ou no tecladinho, nos aplicativos, né? Do próprio celular. Então, no começo eu ouvia músicas de jogos, coisinhas assim, mais simples. Aí eu comecei a ouvir Furelise, Marcha Turca. E aí eu falei pro meu marido, o Caio tá tocando? Aí ele falou, ele tá tocando. Mas isso era ainda nos aplicativos? Sim, ou no computador ou no celular. No celular, então... E aí, no computador, às vezes aparecia o Furelise e a Marcha Turca com 2 mãos. Eu falei, ué, ele tá tocando? Aí meu marido falou, ele tá tocando, sim. Aí nós chegamos à conclusão, vamos comprar um teclado para ele, né? Vamos ver o que vai sair daí. E nós compramos um teclado, no começo era bem simples, muito simples o teclado que nós compramos para ele. E que durou meses, porque ele estudava, sabe, com uma força... E acabou que... Não resistiu. Não resistiu. Durou meses. E aí, nós compramos um melhorzinho. Que aí, eu vi que começou a fluir mais os estudos dele.
Isso E aos assim. 13 anos, né? Isso. E nesse momento você já lia a partitura? Uhum. Já. Ah, então você já aprendeu a ler partitura pelos aplicativos. É assim que você foi. aprendeu? Eu tinha um aplicativo lá, aí eu me interessava pelas músicas e aí eu fui estudando de maneira autodidata, teoria e mais. Ah, então você Autodidata. não ficou só nos aplicativos, Não. você começou a buscar outras fontes Fui de atrás. conhecimento aí. Aham. Aí foi assim. Vídeos, como que era? Foi mais pela internet, uma leitura, assim, algo... vídeos eu não costumava ver, não. Mas como é que você entendia a partitura? Assim, tinha alguém que explicava, você ia lendo? Como que era isso? Não, eu vi eu fui saber procurar uma partitura, uma música para ver como é que tocava, sem ser no vídeo, assim, tutorial. Aí eu fiquei curioso para aprender como é que funcionava a notação. Aí eu fui num blog, num site, e aí eu vi a ideia, o algoritmo principal, como é que você lê, aonde que está escrito em relação às linhas. Aí só disso eu já aprendi, só isso. Tudo isso era por texto. Só Não texto. era vídeo. Não. Que interessante, que geralmente o pessoal vai no vídeo, né? Você se identificou pela forma do texto. Só Você texto. entendia e começou a Isso. decodificar a partitura. Aham. Aí foi assim que eu A aprendi. clave de sol, a clave de fá. Aham. Aí foi Questões assim. do ritmo, tudo você aprendeu dessa forma. O ritmo foi mais tarde, mas a ideia principal da altura As das notas. alturas. A Isso. relação do intervalo entre uma nota e outra. Isso. Você entendeu. Entendi. E já conseguia executar, lendo, tocando. Uau, foi tranquilo para você essa parte de clave de sol e clave de fá? Isso foi já de cara, assim, ou você começou com uma clave, depois foi para outra? Foi meio conjunto. Foi meio junto. Ele leu junto, clave de sol com clave de fá. Já encarou tudo de uma vez. E A aí, mesma ideia. é a mesma ideia, Aí né? eu coloquei em O prática. raciocínio. Aham. Bom, quanto tempo ficou nesse despertar do aplicativo até ele conseguir uma aula formal? Quem gostaria de responder? Acho que foi mais ou menos um ano, né? Por aí. Um ano. Um ano estudando sozinho em casa, descobrindo tudo. Aham. Tá. E aí apareceu o cello, né? Como é que foi, Simone? Eu tinha a preocupação eu estava vendo ele progredir nos estudos no teclado e eu tinha uma preocupação que ele teria que ter aulas para desenvolver mais. Embora ele me dizia assim, não, mãe, eu aprendo sozinho. E eu falava para ele, não, filho. Você é professora, você tem essa formação, né? Sim, eu falei para ele, não. O professor, ele sempre vai saber te passar coisas diferentes, né? Você vai aprender mais, vai expandir seus horizontes e também precisa de uma certificação. Você pode aprender tudo, mas se você não tiver uma certificação, você não consegue comprovar isso. Eu fui falando isso para ele, né? E a gente, naquele momento, não teria condições de pagar uma aula para ele, porque não poderia ser uma aula simples. Porque ele já estava, assim, o básico ele já sabia. Então, não poderia ser uma coisa comum, assim, de Você iniciante. queria um profissional bem qualificado para orientar sim. ele. E isso é difícil achar e custa, né? Sim. No momento, a gente não podia proporcionar isso para ele. E aí, o meu filho que está no ensino fundamental 1, a professora passou no grupo da escola que iria ter o projeto de música e que e tinha um link para se inscrever, que seria lá na escola e que tinha um link. E aí eu perguntei, Caio, você quer participar? Né? Aí ele disse, eu quero, mãe. Eu falei, então escolhe um instrumento. Ele escolheu o violoncelo. Não tinha a opção do piano. Não. Quais instrumentos que eram mesmo, filho? Era violino, viola, violoncelo, clarinete, flauta transversal e o coro. A princípio era esses instrumentos. E você optou pelo cello. Isso. Aí eu me inscrevi.
Ele começou a frequentar as aulas. E aonde eram as aulas? No início, era na escola, no CEL de Coatira, que era onde eles estudavam na época, né? E era na pandemia, então não estava tendo aulas, era tudo online. E o espaço estava lá. E quem proporcionava essas aulas? Era a prefeitura? Não. Não. Era a ABAP. Já era a BAP. A ABAP. Tá. A ABAP, que tinha esse projeto, iniciou De maneira online. Não. Nessa época. Presencial. Presencial? As inscrições foram online. Tá. E começou presencial na escola de ensino fundamental ali. Isso em 2021. 20. 20, 21. Entre 20 e 21. Estava na pandemia, né? Então, a escola não tinha as aulas regulares, a escola estava vazia. Estava vazia. Mas as aulas de música já aconteciam de maneira Sim. presencial, patrocinada, organizada pela BAP. Sim. Tá. Eles iam até a escola do Caio. Isso. Sim. Certo. Eu não me lembro, era na quinta? Hã? Era um dia da semana. Sempre foi quinta. Das 8 da manhã às 11. De manhã, e aí à tarde tinha das 1h30 até as 3 horas. Ainda é assim. Ok, então ele foi fazer aulas de violoncelo na BAP e eu vou encurtar porque a gente tem bastante coisa para falar aqui. Infelizmente, a gente teria que ter umas 3 horas para falar esse assunto. Mas, e aí, apareceu um piano lá na BAP, que é a Associação Batista da Penha, é esse o nome, nomenclatura? Sim. E aí apareceu um piano. E aí, o que aconteceu depois disso? O Caio me falou, mãe, ganharam um piano de doação. Eu falei, olha que legal, filho. Será que você vai poder tocar? Ele falou, mãe, eu não sei, eu não tive coragem de pedir. Né, filho? Aí eu falei, bom, filho, eu vou lá conversar, porque ele já estava sabendo da EMESP, que é a Escola de Música do Estado, né? EMESP Tom Jobim. Uma pessoa conhecida tinha falado que ele poderia estudar gratuitamente piano. Até então, nós não conhecíamos. Aí ele pesquisou e descobriu que, sim, gratuitamente, porém, tem um processo seletivo e a pessoa precisa estar num nível ali para participar. Ser aprovado. Sim. E aí, quando eu soube do piano, eu fui lá na assistente social e pedi se ele poderia tocar. Praticar ali. Porque ali. até então ele só tinha um teclado, que é uma acessibilidade completamente diferente, menos teclas. E ele precisava de fazer uma prova importante que precisaria de ter um mínimo de técnica. Isso. Né? E aí Sim. apareceu esse piano na BAP. Sim. Chegando lá, ela me ouviu, eu pedi o piano. Passou alguns dias, ele voltou e falou, mãe, hoje eu consegui tocar no piano. Foi a sua primeira vez no piano? Foi. E aí, qual foi a sensação do toque? Foi muito diferente, muito diferente. Né? Olha, a gente tem aqui um vídeo que resume um pouquinho do que eles estão tentando contar pra gente. A gente vai mergulhar aqui, então, nesse vídeo. Vamos lá. Como é que é ensinar o Caio? Como é que tem sido essa experiência? Contribuir com ele e com a BAP também. Então, foi uma surpresa. O Caio, ele é um aluno muito dedicado e ele tem uma cultura, já que ele tinha uma vontade de aprender esse instrumento, né? E não tinha à disposição. Então, ele encontrou na BAP um lugar para realizar esse sonho, né? E, além do piano, que a gente ficou sabendo depois, que ele também tinha um teclado, ele estudava piano, ele estudava música erudita por conta própria. Então, ele para nós é uma grande revelação, uma grande surpresa. E ele aprendeu do zero aqui o violoncelo e está desenvolvendo muito bem. Né? Então, para a gente é uma alegria poder contribuir com o ensino de música para esse jovem. Caio, e aí, conta pra gente como é que tem sido estudar esses dois instrumentos, piano e cello aqui na BAP. É muito legal, é muito bom poder encontrar um lugar onde você pode estudar, ter essa oportunidade, é muito bom, tem sido muito bom. Você gosta mais do piano ou do cello, hein? Ou dos dois iguais? Conta aí pra gente. Não, os dois são iguais, os dois são iguais. E aí quando ela me mostrou, Caio, não é possível. É o Caio? Aí eu fui até ele, Caio, você quer fazer piano? Quero. E o piano tinha acabado de chegar. E eu falei assim, vou chamar o Paulo e ele vai sentar lá no piano pra te ouvir. Você já estudou? Eu busco as músicas na internet.
Então, quando ele sentou e tocou, todo mundo ficou impressionado com o que o Caio já fazia pela busca na internet. E a gente viu ali que o Caio tinha um potencial gigantesco. E os dois começaram desde o finalzinho de agosto de 2022 até dezembro. E nesse período o Paulo preparou o Caio com repertório para estudar na EMESP. Quando ele toca lá embaixo, todas elas ficam vidradas olhando ele tocar, e ele também se sente feliz. Então eu recebi um WhatsApp da mãe do Caio e aquilo me aqueceu o coração profundamente, e me renovou as forças, porque o bilhete dela dizia que até a vizinhança já tinha notado a diferença do Caio, porque o Caio, quando voltou, ele já estava com um sorriso no rosto, e eles não tinham visto ainda o Caio sorrir. Eu vejo um futuro brilhante para ele. Eu vejo assim que tudo isso que a ABAP plantou vai ser colhido imensas vezes lá na frente. Eu vejo um futuro maravilhoso para ele. E o Caio foi um dos primeiros colocados na EMESP. E pra gente isso é um sentimento de muito orgulho de ver o Caio tocando, e ele tem sido a inspiração de muitas outras crianças. E hoje ele tem sonhos assim na música, de seguir carreira, de ser um concertista, um pianista concertista. Graças à ABAP. A ABAP proporcionou tudo isso para ele. O projeto de música proporcionou tudo isso para nós. E eu estou muito, muito grata, muito feliz por isso. É impressionante, né? Olha, lindo. Você gosta de barroco, né, Bravo, Caio? bravo. Tem uma predileção por bar, né? E olha, eu quero fazer uma pergunta, nossa última pergunta. Em algum momento aí da vida do Caio, houve uma indicação para investigação de característica do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e vocês estão nessa fase de investigação, né? Então, eu gostaria de saber de que maneira, né, esse envolvimento com a música ajudou a superar dificuldades, que todos temos dificuldades, né? Cada um no seu, né, na sua esfera. As dificuldades que o Caio, por ter esse possível TEA, né? Como que a música, vocês acham que contribuiu para estar tendo uma qualidade de vida melhor? Você quer falar, filho? A música ajuda bastante. Depois que eu comecei a estudar música, eu aprendi bastante coisa. Não só no sentido de uma matéria a mais, mas como pessoa também. Você aprende a ser paciente, você aprende a ter perseverança, a ter disciplina. Você aprende muita coisa estudando música. E me ajuda muito. Sempre vai me ajudando. Tem também essa coisa de procurar mais, ser uma pessoa crítica, uma pessoa que busca as coisas assim. É formação de caráter, de pessoa. Me ajuda muito. Que lindo esse relato, Nossa, que Caio. lindo, gente. E você sente isso, né, na sua vida, né? Simone, você como mãe? Olha, eu percebo que a música, ela ampliou os horizontes dele. E assim, a dificuldade social porque a pessoa tem um interesse, né? E aquele interesse não é compartilhado pelas outras pessoas, né? Então, o fato dele estar em um ambiente hoje estudando, ele tem pessoas que compartilham do mesmo, né? Do mesmo ciclo, da mesma capacidade dele, do mesmo conhecimento.
E isso eu acho que socialmente favoreceu muito. Sim. Isso é uma inclusão, né? Isso é uma inclusão. verdadeira inclusão. E a Sim. música proporciona isso. Sim, sim, muito importante. Incrível, né? Olha, a gente ouve falar por aí, mas quando a gente conhece alguém que está passando por isso, é totalmente diferente receber esse relato, né, Natália? Por isso que a gente queria muito que vocês pudessem estar aqui, porque tem detalhes na história que é importante para as pessoas que estão em casa poderem saber, porque primeiro que a gente aprende muito. E saber que uma pessoa buscou isso de forma autodidata, um adolescente que às vezes tem outros interesses nessa faixa etária, Geralmente, né? né? Geralmente, não é comum, né? Então, Caio, você é incrível. Está de bravo. parabéns, parabéns. Parabéns para o Caio, parabéns para a mãe, para a família. Mãe do Caio, isso. Parabéns para a BAP, que a gente vai falar já já. Aliás, é nosso próximo bloco. Simone, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu sei que você fez um Simone. super esforço para estar aqui. E a gente vai chamar a representante da ABAP, que é a Deise Mendes. Ela tem licenciatura plena em Letras, Pedagogia e Supervisão Escolar. É pós-graduada em Gestão do Conhecimento e Educação Inclusiva. É aposentada pela Rede Municipal de Ensino. Atualmente é gerente de serviços da ABAP, que é a Associação Batista da Penha, apaixonada por Cristo e seus ensinamentos, família e viagens. Bem-vinda, Deise Mendes de Oliveira, que já chegou chegando. Já cheguei chegando, fazendo barulho. Olha, ótimo ter você aqui, Deise. Todos vocês são especiais pra gente e a gente quer só agradecer e já engatilhar a próxima pergunta. O que é a ABAP? Quais são os serviços que esta associação presta para a comunidade? Certo. A ABAP, como você mesma já disse, né, a Associação Batista da Penha. Nós estamos situados na região leste de São Paulo, extremo leste, quase a comunidades que nós atendemos, né? É uma instituição ligada à Primeira Igreja Batista e fazemos vários serviços ligados às necessidades de alta vulnerabilidade daquelas comunidades do entorno. Certo. E quais são as comunidades ali? Nós atendemos 3 comunidades principais, comunidade Campala, Portelinha e a do Guga. Então, é grande, são comunidades bem extensas, né? Elas pegam de um lado da Gabriela Mistral e vão até a parte da Marginal. Acho que até vocês já devem ter escutado falar, vira e mexe, aparece lá que pegou fogo em algum barraco e aí eles interditam a ponte, né? Então, é uma comunidade, assim, alta vulnerabilidade mesmo que nós temos ali. E vocês têm essa contabilidade de quantas crianças, adolescentes vocês atendem hoje? O último, a nossa que nós atendemos ou que tem das comunidades? Não, que a ABAP atende. Ah, sim, a gente atende em torno de 300 a 350 crianças nos projetos. No contraturno escolar. Isso. Eles vão diariamente para a ABAP, passam todo o período fora da escola ali com vocês. A gente inicia as atividades às 8, aí as crianças chegam, tomam café. E almoçam às 11h30, vão para a escola. E às 13 horas a gente atende as crianças que estavam na escola pela manhã. Aí eles devem receber o almoço e recebem participam o almoço das atividades da tarde. E tomam o lanche da tarde. E à noite a gente tem as atividades esportivas também. Então, todas as noites? Todas as noites e aos sábados. Se bobear aos domingos também para treino. Praticamente todos os dias. A ABAP ela tem uma característica muito peculiar, que é o empoderamento mesmo, e o quanto eles se apropriam do espaço. A própria comunidade se apropria do espaço. É uma extensão da casa deles, praticamente. Há muito respeito, né? Então, quando eu iniciei as atividades lá, iniciei as atividades como gerente não faz muito tempo. Eu já conheço a ABAP, né, pelo contato com a igreja, já fazia voluntariado lá, mas eu não tinha noção do quanto que eles se apropriavam mesmo do espaço, né? Então, não tem essa coisa de ser tudo trancado, tudo reservado. É deles. É deles, é deles. Então... Eles se sentem realmente em casa. Se sentem parte. E cuidam, né? Porque Cuidam. é deles. Não querem perder. Então, a gente desenvolve essas atividades com as crianças. É bem interessante porque o esporte noturno, ele surgiu de uma necessidade de percepção do coordenador do projeto, né, da parte do esportes, que percebia, a ABAP encerra suas atividades às 17h. E as crianças vão ficar onde? Então, depois das 17h, vai ficar o quê? Coordenador de esportes que captou essa necessidade e propôs aí ampliar o horário. Aí à noite, e por isso que eu digo que ela pulsa, né? Porque
quem vai dar aula tem a chave, abre a porta, fecha. Então, a gente não tem Esse não tem- rigor. Não. É. E eles vão e trocam atividades. E aos sábados tem um projeto muito interessante do esporte também, que é o esporte voltado para PCD. Então, aos sábados, como as atividades são menos barulho, né? A ABAP ela é aberta para atender. Nós temos karatê para cegos, autistas, cadeirantes e várias. Que incrível. Faixa preta demais lá. Que incrível. Eu tive a oportunidade de ter a BAP, né? E eu vi que tem um espaço lá só com os troféus e medalhas. Há quanto tempo tem o esporte lá na BAP? Não é coisa recente, já tem bastante tempo, Já tem um né? bom tempo. Tem um bom tempo. Acho que o esporte, eu não vou saber te precisar a data certinha, né? A gente está reescrevendo a história da BAP, colocando isso no papel. Registrando, né? Eu brinco, né? Eu fiz gestão do conhecimento como pós-graduação. E aí eu falo, gente, a necessidade que nós temos de ter esses registros, de ficar tangível, né? Então, as pessoas que trabalham lá, elas já estão há muito tempo, já exerceram outras funções. E é muito... Tá na minha cabeça toda essa história da ABAP, né? Mas uma hora vai virar essa geração aí. Já. E o esporte, se a gente considerar que hoje os professores de esporte, eles foram os assistidos, é uma história bem interessante, que eles entraram lá com 6. Hoje eles estão com 18, 19, mas hoje eles são professores. Que bacana. Eles são federados, então eles são atletas mesmo, né? Eles são federados de taekwondo, alto rendimento. Nós temos aí o projeto de música, qual o nome? Tem um título esse projeto. Qual que é, Caio? Amor, Vida e Música. Amor, Vida e Música. Esse é o projeto de música. Tem o projeto de esportes, que tem uma outra nomenclatura. Transformando Campeões. E além desses dois, ainda tem mais? Tem o projeto que é o nosso carro-chefe, que chama-se CADE, Construindo através da Educação. Então, a ABAP, ela começou com este projeto CADE. Né? E aí, depois, ele foi agregando mais possibilidades. E hoje esse é diário também? É o CADE que recebe as crianças diariamente e aí elas participam das outras atividades, música e esporte. E quem pode participar das atividades da BAP? Ela tem um perfil voltado assim, ele tem que apresentar uma ficha de alta vulnerabilidade para entrar para o CADE, que é aquela criança que de fato não tem outra atividade, né? Então, ela se inscreve no projeto CADE e a gente fornece toda essa infraestrutura para ele. Para o esporte, as vagas já são mais abrangentes, que ela atende o nosso território, Penha e entorno. Então, a gente tem... E para o esporte PCD, a gente não faz muita restrição quanto à faixa etária. Certo. Né? E para a música também, é para o aluno que frequenta o CADE prioritariamente, que a gente vê que essa é a vulnerabilidade maior do nosso projeto, né? E nós ampliamos as vagas também para outras crianças, jovens e adolescentes que queiram participar do projeto. Porque o CADE é até 14 aos 15 anos, 14 anos e 11 meses. O Caio já não entraria no CADE, por exemplo. Ele já entrou direto para o projeto de música, Ele né? já veio direto para o projeto de música. Então, para esses jovens que terminam o projeto CADE, nós já desenvolvemos e já conseguimos colocar no mercado de trabalho através de um projeto chamado Formar, que teve durante a pandemia, que foi online, né? Então, esse projeto ele já existiu também lá e tivemos vários empresários que contrataram os nossos jovens. E sempre tem gente buscando. Incrível. Então, a gente sempre está tentando trazer outras possibilidades para esses jovens que já terminaram essa fase até os 15 anos. Quer dizer, vocês têm projetos que já funcionam, tem coisas que vocês têm em mente para ampliar, para alcançar o maior número de pessoas e maior faixa etária, né? O que hoje a BAP mais precisa para alcançar esses objetivos, esses sonhos que vocês têm, que vocês querem ali estar ajudando toda essa gama de pessoas? Patrocínio. E como que as pessoas podem ajudar? Hoje a BAP, ela tem, eu posso contar com... Hoje a BAP ela é mantida, ela tem a nossa mantenedora, que é a Primeira Igreja Batista da Penha, que fornece o prédio e entra com uma grande parte do recurso. Temos um grande parceiro também, que é a Centauro, que entra com uma verba bacana, que ajuda com... para fazer bazares, né? Então, eles ajudam bastante os atletas que lá estão.
E para música, hoje a gente está sem patrocínio de alguém, assim, que banque, né? A música é caro. Acho que é o nosso projeto que traz um custo maior para a BAP é a música, né? Porque os nossos Vocês músicos... fornecem os instrumentos, imagino. Nós fornecemos os instrumentos e os músicos também, eles são de alta performance, né? Então, é uma aula mais... Para a orquestra, é uma aula mais individualizada. Tem 2, 3 alunos. Grupos pequeniníssimos, Grupos pequenos. E a gente tem o coral também, né? E aí a criança, ela entra pelo coral para aprender essa parte de musicalização e depois vai para os instrumentos. A partir de que idade já pode 6 participar do anos. coral? 6 anos em 6 diante. anos, E aí, a partir de que idade é o ensino do instrumento? A professora, ela vai fazendo essa percepção mesmo, né? Quando a criança vai criando as suas habilidades, ela vai percebendo os talentos e ela começa a direcionar. Ela tem que passar por esse processo de musicalização, né? Quando entra pequena, para ter um mínimo para poder ir para os instrumentos. Né? Ela faz a iniciação, a captação mesmo, né? Desses talentos e a gente está com a proposta de ampliar as aulas de música com coral durante a semana, porque nós temos o dia da música lá na BAP, né? Vocês têm um dia por semana Um dia hoje. para tudo. Então, o KD, que são as nossas crianças, elas nós não temos instrumentos e essa possibilidade de que todos frequentem a orquestra, né, Caio? Então, no KD, ela pretende iniciar com a musicalização e canto e coral mesmo e começar a direcionar para a orquestra. Hoje nós tínhamos a coordenadora, ficou um tempo conosco desde 2001, ela é bem conhecida, Amélia Cruz, e por motivos de saúde ela se desligou do projeto. Hoje a gente está com a Rebeca, com muitas possibilidades de crescimento. Perfeito. Então, como é que eu ajudo a BAP? Para onde eu olho para eu falar direitinho? Para esta câmera. Para esta câmera. Isso. Boa tarde, eu sou a Deise, eu sou a gerente da ABAP e estou aqui para te falar que você pode ajudar, você pode conhecer mais o nosso projeto, você vai saber que é um projeto extremamente sério. Nós temos 2 formas de você, 2 e mais, né? Mas essas 2 formas são as principais, que é através do nosso Pix, abap.pj@gmail.com, e também a gente está participando agora chama Social. A Patrícia vai colocar para vocês depois como é que você pode fazer a captação de nota fiscal. É muito fácil, porque através do seu celular, você baixou o aplicativo, você consegue fazer a captação de nota fiscal e já começa a contribuir indiretamente com o nosso projeto. Então, pessoa física, pessoa jurídica, todos são bem-vindos para estar ajudando. Todos são bem-vindos. Também aceitamos doações, né? Então, doações de brinquedos, doações de instrumentos. Nós recebemos recentemente 6 violinos. Vai chegar amanhã, inclusive. 3/4? Os que vocês estavam Isso, precisando, né? aquelas necessidades. Legal. Aquele garoto do vídeo que você viu, ele pedindo, ele já está fazendo aula de música porque ganhou o violino. Que né? maravilha. Então, essas coisas nos deixam, assim, extremamente... Empresários que não sabem para onde direcionar, que não sabem se vai ser bem utilizado. Gente, eu fui pessoalmente à BAP porque me chamou muito a atenção. Inclusive, queria fazer um agradecimento aqui para o Alexandre Costa, que foi quem nos mostrou, o Caio, a BAP, e eu fiquei tão interessada, né? Então, Alexandre, muito obrigada. E quero mandar um abraço para ele e para o filho dele também, o Arthur. E fiquei tão sensibilizada quando eu vi o vídeo do Caio, a história dele me chamou muito a atenção, porque eu sou professora também, sei como é difícil chegar naquele nível. Falei, eu quero conhecer o Caio, quero conhecer a BAP, eu me emociono porque é algo genuíno, é humano, é incrível, gente. Entre em contato, né? A gente vai deixar alguns links para quem quiser, ajudem, porque realmente é um projeto que vale muito a pena ter esse apoio, né, Deise? Demais. E eu gostaria de deixar o nosso slogan aqui, Claro. que é transformar vidas, construir pontes e incentivar sonhos. Então, nós sonhamos com isso, que um dia a BAP, através dos nossos talentos, através de tudo aquilo que a gente tem conseguido fazer, que ela consiga mais patrocinadores e que nós alcancemos o topo da excelência, porque assim nós sabemos que nós estaremos, através de todas as nossas ações, transformando a realidade daquelas pessoas. Então, a gente sai do assistencialismo e passa para
capacitar pessoas Isso. através O Caio é um ótimo exemplo. Exato, Está se profissionalizando na música. E a gente tem nas famílias, porque nós temos muitas famílias cadastradas. Então, a gente não faz só esses projetos, mas também, através da nossa assistente social, ela faz todo o cadastro, ela faz o fornecimento de cestas básicas, ela faz encaminhamento para tirar documentos. Gente, é um trabalho muito sério. Muito bom. Muito sério, muito respeitoso, então vale a pena. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada Felicíssima por pelo você, convite. pelo Caio. Gente, que inspirador. Eu vi uns vídeos da BAP, uma palavra que ficou na minha mente é inspirar. Inspirar. Então, vocês nos inspiram. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. O prazer Obrigada foi pela todo presença, nosso. gente. Obrigada. Rê, como é que é fazer parte do desenvolvimento dessas crianças? Como é que é esse trabalho aqui? Difícil, mas gratificante. Quando a gente sabe que a gente planta uma sementinha e ela vai crescendo. Então é gratificante ver esse resultado. Como é que a BAP abençoa a sua vida? Lembrando que eu tenho que dar o que eu recebi. Acho que desse jeito, mostrar o que Jesus mostrou para mim. Passei por diversas situações. Eu já dei violino no sul do Pará. E já dou aula em projeto social desde 2015. Mas eu acho que a BAP foi um caso assim, muito específico assim, na minha vida assim, como professora. Porque realmente aqui a gente percebe que não é só formação de um instrumentista, um violinista de excelência, enfim, alguém que vai tocar bem o instrumento. Mas é uma transformação de vidas, uma transformação de pessoas. Meu nome é Robson. Comecei na ABAP em 2014 como professor de taekwondo e hoje eu estou como coordenador de esportes. A ABAP me deu sentido. Eu cheguei aqui também muito sem direção. Eu não vim aqui para dar aula, eu vim aqui para fazer um estágio de psicologia. E curiosamente, no mesmo dia, o professor de taekwondo tinha saído e eu estava com meu dobô na bolsa e me ofereci para dar aula naquele dia e fui ficando. A ABAP, ela fez com que eu conseguisse ter a direção profissional que eu desejo para minha vida. É cuidar de pessoas, ser sal da terra, ser luz do mundo e multiplicar aquilo que eu recebi um dia. Eu entrei no taekwondo como meio de, tipo assim, me afastar de coisas que eu pensava. Eu tive início de depressão profunda. Durante 1 ano eu fiquei na cama, sem fazer nada, não saía de casa, não conversava com ninguém. E o taekwondo foi uma ferramenta para me distrair daquilo. Hoje eu sou atleta de alto rendimento, eu já competi em vários estados. E é muito gratificante para mim ver a mesma evolução e ter essas pessoas junto comigo, sabe? Hoje eu faço esporte, eu tô no caminho certo e eu acho que é isso que eu pretendo seguir. Eu quero seguir o meu sonho e inspirar pessoas através do meu sonho. É o que a BAP ensina pra gente. Inspirar através da educação e do esporte. Então eu quero ser uma dessas inspirações, entendeu? Essa convidada, gente, ela andou um pouquinho mais para chegar aqui hoje. Ela vem direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não pode falar Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. Chegou hoje cedinho em São Paulo para a gente poder gravar. Ela é a Etna Gutierrez. A gente está muito, muito feliz dela ter generosamente vindo para fazer essa gravação com a gente, porque ela tem informações que vão sanar muitas dúvidas que provavelmente vocês estão tendo em casa no decorrer dessa entrevista. Né? A gente está feliz, é uma mistura de sentimentos. A gente está feliz, a gente está surpresa, a gente está embasbacado, porque, gente... O nosso queixo está no chão, que não dá para ver. É porque o queixo está no chão até agora. A gente queria alguém especializado para falar sobre o ensino de piano para crianças e adolescentes atípicos. E eu conheço a Etna já de algum tempo pelo Instagram, mas ela mora no Mato Grosso do Sul. E eu falei, Etna, me ajuda a achar alguém aqui em São Paulo. Ela falou, eu nunca esperava que você falasse assim, nada que uma passagem não resolva. Não, essa frase... Foi a frase do ano para mim. Nada que um avião não resolva. Eu falei, então, é isso que a gente quer. Olha... Um beijo no seu coração, porque você é especialíssima pra gente e tem uma bagagem importantíssima, que a gente estava até conversando, que poucos têm essa formação, né? E você está aqui para nos ajudar a ter alguns insights, alguns feelings
para as pessoas depois. A gente vai trazer a Etna, gente, outro dia aqui só para falar desse assunto, né? A gente vai precisar de uma continuação. Mas a gente vai fazer uma provocação, né? E vamos começar a falar desse assunto aqui hoje. Alguma coisa muito... Tudo que a Etna falar aqui já vai ser de muita importância para todos nós. Nós que estamos aqui, que ensinamos piano, para todos que estão assistindo. Vamos para as informações, para vocês terem uma noção do preparo que ela tem para estar aqui. Ela é licenciada em Educação Musical e bacharel em Terapia Ocupacional, em TO. Ela trabalha há 17 anos com aulas de iniciação ao piano para alunos típicos e atípicos, principalmente para pessoas com síndrome de Down, transtorno do espectro autista ou TEA e a deficiência intelectual. Ela promove capacitações para professores de música voltados ao tema de educação musical inclusiva e tem uma linha de produtos pedagógicos para facilitar a aprendizagem musical. Então, ela tem especializações em arte e musicalidade, psicomotricidade, transtorno do espectro autista. Só isso. Só tudo isso. Só isso. Seja bem-vinda, Etna. Palmas para Eu que agradeço. Palmas de gratidão por você estar aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Não podia deixar de oferecer, né, essa oportunidade de estar aqui, de aceitar, porque os alunos, eles precisam de professores que acreditem neles. Sim. Eu acho que essa é a grande... Se a gente pudesse encerrar esse programa agora, era só isso que eu tinha para falar. Acreditem nos alunos de vocês. Em todos. Né? Em todos. Em todos. Não só nos que prometem, né? Não só nos que prometem. Eu tenho um aluno que ficou 1 ano e 2 meses sem sentar ao piano. Quanto? 1 ano e 2 meses. Não é 2 meses, é um Não, ano? é 1 ano e 2 meses. E eu tocava para ele. Toda semana? Ele ia toda semana, fazia aula de meia hora, 20 minutos, 35 minutos. Tem o vídeo dele fazendo isso. Tem o vídeo dele, a primeira vez que ele tocou, que foi o Sapinho do Amigos do Piano. Ele desenhou... Depois de 1 ano e 2 meses. Ele desenhou. Aí ele sentou ao piano comigo, eu falei assim pra ele, toca comigo. Ele falou assim, eu quero ir embora. Eu falei assim, tudo bem, mas toca comigo uma vez. Aí ele tocou. Aí eu falei assim, então agora vamos tocar de novo, que eu vou tocar acompanhamento. Ele tocou comigo com acompanhamento, arrumou a cromática no final, enquanto não saiu certinho, ele não parou. Ele falou assim, agora eu vou embora. Eu falei assim, pode ir. Desse dia em diante, ele só deslanchou. Hoje ele toca com colegas. Então, a minha... Acredite. Nunca desista, né? Quando eu falo assim, qual é o limite entre o meu aluno terminar de fazer aula comigo? É quando eu posso chegar para a Patrícia, se ela for para Campo Grande, e falar assim, olha, pode ficar com esse aluno. Pode ficar com esse aluno. Minha parte. O que eu tinha que fazer com ele, que é a paciência, o amor, o conhecimento, agregar... Tá pronto. Pode ir. Né? Então, acho que é isso. E a gente começou falando de a palavra atípicos. E a gente queria muito aproveitar esse tempo com você, Etna, para você esclarecer para nós, você que tem todas essas especializações, sobre as nomenclaturas. Né? Porque a gente sempre tem dúvida de quais são os termos que são aceitos, que não são aceitos, que são corretos, não são corretos. Como funciona. Antes de você falar, só para dar o gancho, por que a Etna entrou aqui no meio desse podcast, que a gente está falando da BAP, está falando do Caio? Porque vocês viram que a história do Caio, né? Tem aí uma suspeita do TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? E a gente queria fazer esse link, né? Desse tipo de educação musical, de um instrumento... para pessoas com características específicas, né? Então, por isso que a Etna está aqui e vai começar a falar das nomenclaturas, né? Que tem tanta dúvida, acho que tem tanta confusão, né? Eu sou uma completa leiga nesse assunto, eu quero aprender. Nos fale aí, por favor. Gente, a evolução da nomenclatura, ela vem de acordo com a evolução das pesquisas médicas junto às pessoas com
antigamente, retardo, com deficiência, pessoas portadoras, pessoas mongóis, que antigamente se falava das pessoas com síndrome de Down, por conta da característica física, você chegava a essa conclusão, então tinha até esses termos. Então, hoje, são termos que não são mais utilizados. Então, como se define hoje? A gente tem o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, que desde a unha do pé até um transtorno psiquiátrico, alguma coisa, ele tem ali classificado. E tem o DSM, que também é uma outra classificação. Então, os termos médicos vão se agregando, vão evoluindo, e a gente vai pegando essas nomenclaturas para falar. Certo. Então, hoje não se fala mais. Vamos fazer uma coisa prática. Não se fala portador. Jamais. Nunca mais fale portador. Por quê? Porque eu estou portando essa caneca maravilhosa que eu ganhei. E a hora que eu coloco ela aqui, eu não estou mais portando ela. Certo? E uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, uma pessoa que tem síndrome de Down, uma pessoa que tem um transtorno mental, ela não vai deixar de portar aquilo. Ela não se livra disso, né? Não. Infelizmente, né? Ela não vai deixar de portar. Então, o portador de deficiência é uma coisa que ainda se usa muito em jornais, em tudo. Até em livros você ainda vê e não se usa mais. É um equívoco da língua portuguesa, né? Então, a gente usa o quê? Pessoa, porque antes dele ser um Downzinho, antes dele ser um autista, antes dele ser um TDAH, ele é uma pessoa. A valorização do ser humano. Sim, né? porque senão você despersonifica. Sim. Né? Então, o meu marido é uma pessoa autista. O meu aluno é um aluno que tem síndrome de Down. Ainda tem uma discussão em torno da síndrome de Down, porque, na verdade, é uma trissomia, né, do T21. Então, ainda tem essa questão. Mas a síndrome de Down é bem aceita. Então, essa é a questão da nomenclatura. Na nossa legislação, ainda temos, lá quando foi feito o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda há pessoa com necessidades especiais. Sim. Também não se usa mais. Não certo. se usa mais, porque as necessidades especiais dá a impressão de que você tem que ser muito especial, isso e aquilo. Não, na verdade, você tem que preparar um ambiente para todos, não para aquele especial. Certo. Né? Então, também, as necessidades especiais também não se usa mais. E a última, prometo que é a última. Não, a gente quer tudo que você puder falar, Edna. A gente não pode falar numa condição médica de que a pessoa autista, ela tem uma deficiência. Porque ela não tem, ela tem um transtorno. Esse é o nome. É transtorno, não é uma deficiência. Por que que, às vezes, as pessoas confundem isso? Porque quando foi feita a legislação brasileira que auxilia, né, que dá direitos para as pessoas autistas, incluiu-se na legislação, que já tinha da pessoa com deficiência. Então, para efeitos legais, a pessoa com TEA é deficiente. Mas só para termos legais. Para entrar com processo, para pedir a um professor de apoio, essas coisas, né? Mas ele não é. Então, assim, é isso. Então, nada de portador. Tudo esclarecido, né? Tem uma coisa que eu tenho ouvido falar, que é sobre dizer que a pessoa é deficiente ou que a pessoa tem deficiência. Existe alguma coisa em relação a uma troca de termos entre esses dois? É melhor falar que a pessoa tem uma deficiência. Tem, porque dizer que é deficiente é porque inadequado. Você tem uma deficiência de alguma coisa. Mas Ela você não é deficiente em deficiente tudo. Porque isso define a pessoa como um todo, né? Sim. Assim como portador. Sim, são os termos que se usa, que são termos e falas capacitistas também, né? Certo. Tem tudo isso. Ótimo. Tá sendo uma aula, tá vendo? Tá vendo? Tudo esclarecido, o que não dizer. E aí, chega um aluno de piano para você, tem uma suspeita ali.
né? Ele não chega com um laudo médico, um diagnóstico, mas eu, professor de piano, que eu não sou ainda um especialista, né? você como percebe você é. algo, né? Mas qual é, sei lá, primeiro olhar ou primeiros cuidados que se deve ter? Bom, o aluno chegou, você foi dar o seu conteúdo normal, que você sempre dá na sua aula experimental ou ali na sua primeira aula de piano. Você percebeu que o que você está trabalhando com ele não está condizente, a resposta não está condizente, você já pega e vai um passo atrás daquele elemento. Por exemplo, você vai fazer uma leitura. Uma criança aí, ou uma pré-adolescente, 10 anos, 12 anos, você supõe, ele já é alfabetizado, então você já automaticamente, todo mundo já coloca lá uma pauta, Sim. já começa a ler, né? Então, já vai dar uma leitura ali. E você percebe que ele não consegue entender qual é o sentido da notação musical que está ali. E aí você pode achar que, às vezes, quando você não tem esse olhar, você pode achar que a criança está com desinteresse. Ou que é uma criança com dispersa ou com birra de não querer, ou que ela não gostou de você. O professor sempre acha isso. Ai, não gostou de mim. Não deu certo, né? Não estou explicando Não direito. estou explicando direito, exatamente. Mas aí, então, o que eu faço em aula? Eu já começo, vou tentar descobrir se ela entendeu o que é subir e descer. Porque às vezes ela não entende, às vezes ela sabe o que é subir e descer, mas ela não entende quando a gente fala que subir é para um lado, descer é para o outro, esses conceitos do contorno melódico, e nem que a sequência das notas, às vezes ela não sabe. E você pressupõe que ela já sabe isso, e ela ainda não sabe. Então, quando eu vou trabalhar com esses alunos, eu já tenho um material, né? Concreto. Que eu apresento para o aluno, eu trouxe para mostrar para vocês. Por favor. Então, eu uso isso com os alunos típicos e atípicos, mas quando eu tenho alguma suspeita... Para aquela câmera. Quando eu tenho alguma suspeita de que realmente pode ter alguma coisa de diferente, eu já faço um rastreio com esse material. Porque ele tem a sensibilidade sensorial aqui, porque é um rasgo, um recorte. Então, ele passa o dedo na linha, em todas as linhas. Aí, eu venho com um pomponzinho, passo nos espaços, preencho esses espaços todos. Aí, eu explico que é de baixo para cima. E aí, eu tento ali fazer o contorno melódico da melhor forma. E vejo se essa pessoa... Assimilou esse conceito. Se ele entendeu isso, aí eu já sei que o problema não está nesse conceito aqui. Né? Já está mais à frente. Então, aí eu vou trabalhar com outras técnicas para que ele realmente consiga entender isso. E, às vezes, gente, o que acontece? Vou perguntar para vocês, mas eu posso perguntar para quem estiver nos ouvindo também, que vocês já tiveram algum aluno que não conseguia ler e que tocava muito bem? Que não tinha leitura, mas tinha questões técnicas bem resolvidas. Bem resolvidas? Sim. Não, eu ainda não tive essa experiência. Não. E alunos que se expressavam muito bem, mas que não conseguiam... liam bem e não conseguiam se expressar? Sim. Também. Eram pessoas com deficiência? Não. Então. Mas os professores, eles se assustam, e muitos de vocês também, quando vem um aluno que traz um laudo ou que mostra para você que ele tem uma deficiência. A gente tem medo. A gente já cria na cabeça... Já define ele. E você não aceita aquela pessoa, sendo que os outros... Aí você vai atrás de tipos de comportamento, se é golfinho, se é urso, se é não sei o quê. Você se adapta àquele aluno que tem aquilo lá na sua aula. Mas a pessoa com deficiência, não, eu não quero, não atendo, não sei trabalhar com isso. E é com isso mesmo. Já coloca como uma condição de, não, eu não quero você aqui, vaza. Né? Então, a gente pode, sim, começar a aceitar esse aluno e buscar estratégias para realmente conseguir trabalhar com ele. Sair da zona de conforto, né? Porque não é fácil, né? Quando é novidade, né? Mas existem caminhos, né? Mas investigar essas questões de lateralidade, investigar esquema corporal. Quando é uma criança menor,
você já faz isso, porque você percebeu, fez o mesmo conteúdo aqui, ele não tá conseguindo, aí você investiga se ele conhece cores, porque às vezes a mãe não traz para você, nem que a criança tem uma dificuldade, às vezes a mãe não sabe, às vezes ela não quer falar, às vezes ela tem medo de você não querer atender a criança, né? Talvez tenha o medo do próprio preconceito, né? Sim, tem medo do preconceito. E aí, de repente, você começa a perceber. E às vezes a mãe não sabe. E aí, também é uma coisa que já aconteceu comigo. Você tá ali, tá dando aula para aquela criança, você percebeu que passou uma aula, passou 2, passou 3 e o negócio não anda. Daí você chega pra mãe e fala assim, mãe, ele tá com algum problema na escola? A professora me chamou já. Faz 2 semanas que a professora tá me chamando. Você não acha que você poderia levar ele num oftalmologista? Porque, às vezes, você não pode mandar a mãe levar num psicólogo. Tem mãe que não vai deixar. Não vai querer. Leva no psiquiatra. Não vai querer. Então, então leva no pediatra. Porque, às vezes, ele pode estar com alguma falta de vitamina que está deixando ele um pouquinho mais disperso. Ou leva no oftalmo para ver se está enxergando direito. Porque eu percebi aqui, que quando eu mostro aqui nesse meu livro, ele não está conseguindo entender bem. Então, pode ser um problema de visão. Porque daí o quê? Você já mostrou para essa mãe que você está percebendo uma dificuldade. E aí ela vai levar no oftalmo. O oftalmo vai falar assim, não é isso. Não é isso. E às vezes o próprio oftalmo já encaminha para algum outro lugar. Eu entendo que, quando é o caso, certamente essa mãe já escutou observações da própria escola, da professora. Sim. E aí ela vai falar, poxa, até a professora de piano também está comentando. Então pode ser um fator a mais para essa mãe realmente falar, não, eu realmente preciso de ajuda. Investigar. E pode acontecer dessa criança... da mãe buscar aula, a gente fala mãe, mas a família, né? Buscar a aula de piano para o filho, mas às vezes nem é pelo interesse do filho, às vezes para buscar uma ferramenta de ajuda para o desenvolvimento da criança também. Às vezes ela nem está tão interessada, ou ainda nem conhece direito. Isso pode acontecer também, né? Pode acontecer. E aí, assim, a gente sempre deixa muito claro... A gente faz lá na escola onde eu trabalho, a gente pesquisa com os pais qual o objetivo, acho que é muito importante para qualquer aluno. Qual o seu objetivo com o seu aluno na aula de piano? Eu quero que ele melhore na concentração. Isso você fala com os pais. Com os pais. Faz essa investigação, né? O que o aluno gosta, o que o aluno não gosta. Quais as dificuldades. Quando você pergunta para um pai quais as dificuldades que o filho tem, ele já tem que refletir. Né? E ele passa para você. Então, antes da aula experimental, eu tento fazer esse questionamento para todos os alunos. Porque daí eu já me armo com ferramentas melhores para eu atender aquela criança que vai chegar para mim. Mas nem sempre acontece, nem sempre os pais falam isso, né? Você vai perceber na hora. Dentro da sua questão, eu acredito que, assim... O professor tem que deixar muito bem claro que aquilo é uma aula de música. É uma educação musical, você quer ensinar o filho dele a tocar piano. Não é musicoterapia. Então, se os pais falam muito só em comportamento, aí o professor tem que se posicionar e falar assim, manda para mim um relatório de como está o comportamento dele aqui, porque a psicopedagoga pediu, ou porque o psicólogo pediu. Olha, mãe, eu entendo, só que eu posso te dar um relatório musical. Questões musicais pertinentes. Eu não sou musicoterapeuta para avaliar se o comportamento dele melhorou. Claro que a gente percebe, mas é a música em si. Né? O contato com a música e com a educação musical vai fazer com que aquela criança melhore o caráter, seja mais paciente, melhore, consiga enxergar melhor os seus próprios sentimentos. Quanto disso já nos ajuda, né? A educação musical, ela tem esse poder. São os desdobramentos, sim, né? São as consequências, né? Do estudo do piano e de outro instrumento também. Pode acontecer da gente receber alunos atípicos que apresentam em algum campo dentro da esfera do aprendizado musical alguma dificuldade, ou na expressão, seja na leitura, seja na cognição, mas também pode acontecer, como é o exemplo que a gente deu do Caio aqui, do aluno, inclusive, já vem com uma facilidade
extraordinária. Curva, né? Fora da curva. E como que o professor lida numa situação dessa? Ou o aluno já chega iniciado porque ele aprendeu de forma autodidata, como o caso do Caio, ou alguém que chega sem saber nada, mas você mostra o material e ele já vai fazendo. A gente vai ficando surpreso. E como pode ser o trabalho do professor nesse caso? É um desafio. Porque, como no caso do Caio, né? A gente vê que ele sabe muito, ele consegue. Então, ele já sabe ler, ele já sabe tocar. Só que você percebe também que tem algumas coisas que ali precisam ser trabalhadas, né? De postura. Certo. E tudo mais. Que no ensino do piano é necessário. Você está pegando esse aluno simplesmente num outro estágio, mas significa que já está tudo feito, né? Foram todos os campos que subiram. Exatamente. Até ali, então, aí o professor vai trabalhar nesse equilíbrio. Em não deixar que ele perca o incentivo de estar ali. Então, por exemplo, o aluno está tocando Chopin, você não vai pedir para ele tocar Meu Piano Divertido. Mas você também não vai deixar de fazer aquela iniciação técnica que ele precisaria, que aquele ele precisaria, buraco, não, que ele né, precisa. Que ficou ali. Você vai tampando tampando tudo um pouquinho que o autodidatismo aqui. te proporciona, né? Porque senão não precisaria do professor. Exato. Se ele tá ali com você, é que alguma coisa ainda precisa ser feita. E se o aluno estiver no nível que você fala, poxa, daqui para frente é encaminhar, tem que ter essa humildade também. Tem que ter humildade, né? de caminhar, com certeza. De encaminhar para um colega mais experiente, num nível acima, né? Eu tô com no mínimo 3 alunos no ano que vem que já não estão mais comigo, já passou a fase. E também tem uma essa estrelinha e foi. Tem essa questão também, né? Eu vi algum vídeo seu no Instagram sobre elogiar coisas pontuais, não ficar exacerbando essa coisa. Você é bom, tem que ter esse cuidado também, né? Sim. Especialmente com esses que têm essa característica mais aguçada de estar autodidata, de estar correndo atrás, ou estuda bastante mesmo, né? Esforçado, né? Sim. Exatamente. Porque quando você elogia qualquer pessoa muito em tudo... Qualquer um de nós. Você é muito bonita, você tá sempre arrumada, você tudo... Então, primeiro, você sempre se acha a última bolachinha do pacote. É um perigo, né? E o dia que você não está daquele jeito, que você acordou, não se montou, não se arrumou, não fez essa maquiagem belíssima, não colocou esse brinco... Você se sente mal, porque você não está naquele padrão que as pessoas estão acostumadas a te ver e que é a perfeição. Então, no caso de crianças, muitas crianças com altas habilidades, com superdotação, ou só pessoas realmente que se esforçam muito em um determinado assunto, elas recebem esses elogios demais e quando não existe, quando ela tira um 8... Ela se pune, porque ela tinha que ter tirado 10 sempre. Exatamente. Né? Então, todas as escalas dela são perfeitas, todo o anon, ela faz direitinho. E aí, o dia que ela falha, ela sofre demais. Tem um perfil que eu indico para todos, que chama Lucas Atípico, que é um psicólogo maravilhoso. E ele tem superdotação, tem altas habilidades. Não entro muito nesse assunto, mas ele fala muito direitinho lá. E o quanto esse sofrimento desse rótulo sempre você positivo, você é tem incrível. Tem que ser incrível todo dia. É um peso, né? É um peso. Fala pra gente seu Instagram. etna.musica.atípicos. E você também dá mentorias, né, para professores que têm interesse em se especializar, né? Fala um pouquinho. Tá. Eu tenho uma consultoria, né, que chama-se Direto ao Ponto. E lá, os professores que têm alguma questão com algum aluno, vêm até mim e eu faço 2 sessões. E a gente destrincha o caso daquele professor, eu oriento perante a minha experiência, né? A gente consegue alguns bons resultados, tem lá os resultados no Instagram também. E aí, aquele professor pode ser online também. Sempre a maioria das vezes é online, porque lá da minha cidade não tive ainda nenhum professor que veio até mim. Olha, pessoal de Mato Grosso do Sul, estou à disposição presencial. Mas eu já tive várias pessoas. E eu também faço em relação a recital. Porque para você pegar um aluno atípico e preparar ele para um recital, não é tão fácil.
você tem que ver várias coisas. Começando do Luz. ambiente, Muita gente, família, muito barulho. muita gente, muito barulho, muito tudo. Né? Se expor. Se expor. Então tem todo um Aplausos, processo que a gente faz que chega aí na cereja do bolo, que é o que todo professor quer, que é um bom recital. Só que não se esqueçam, não é só o recital. O recital é a consequência do processo. Porque se eu fosse focar só em recital, o dia que o meu aluno ficou lá e foi lá desenhar o sapinho e tocar, pra Você não ia mim, nem ligar. eu não ia ligar. Por quê? Porque eu ia estar focada onde? No recital. No resultado. E naquele ano, no ano que ele começou, ele não tocou no recital. E no ano seguinte, ele também não tocou no recital. Ele foi tocar no terceiro Olha ano. só. E tudo né? bem. E tudo bem. E ele é muito fofo. Etna do céu, o tempo voou. Já acabou? Já. Não Se acredito. desse, a gente dobrava o Que tempo. triste. Que tristeza. Porque eu tenho certeza que quem está assistindo, uma dúvida traz outra, que traz outra, a sua resposta vem aí, outra pergunta, e deve estar todo mundo com a cabeça Mas é mil. como eu falei no início desse bloco. Esse aqui É uma foi só uma provocação. provocação, gente. Só para a pessoa não dormir em paz. Falar assim, eu vou pesquisar sobre esse assunto, eu vou entrar no gente, Instagram vamos da pesquisar. Etna. E essas meninas do Pianista Podcast, vou trazer outra vez a Etna. Vamos convencer a Etna a voltar a São Paulo. Então, Etna, muito só obrigada. gratidão e muito amor também. A gente amou E você aqui. até breve. E até breve. Até breve. Eu agradeço muito por estar aqui. E não falei uma coisa. Temos uma pós-graduação em Educação Musical Inclusiva. Eu sou coordenadora pela Academia Cultura, tá? E esse material pedagógico aqui é vendido na Loja Mineira do Músico. Loja Mineira do Músico. Do Músico. Instagram, você sabe deles? Loja Mineira do Músico mesmo Direto, também. todos. Diretão, tudo bom. junto. A gente Qualquer vai coisa, deixar fala comigo. todos os links aqui na legenda para quem Isso, a quiser gente põe clicar. todos eles na descrição. Perfeito, gente. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece de coração. O Brasil inchado. inteiro agradece. Gente, muito obrigada pela audiência. Nos vemos em breve. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.